Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Vanessa Mello e no conteúdo de hoje eu venho falar sobre algo muito particular de Joseph Pilates, né? Seus pensamentos dentro de um de seus livros, o Your Health, escrito na década de 30, né? Então publicado em 1934, é muito interessante quando você vai ao capítulo 1, onde ele fala, por exemplo, de uma situação grave. Estamos falando de quase 100 anos atrás, quase um século atrás, né? Então, na verdade, ele fala sobre uma situação grave. Ele queria dizer o quanto, por exemplo, a cada dia que passava, ele via que mais hospitais eram criados, que mais clínicas surgiam, que mais asilos apareciam, mais prisões, e ele não compreendia o quanto as pessoas não entendiam qual era o caminho. Tinha que ser o inverso, não o processo de cura, por exemplo, mas o processo de prevenção. E eu me identifico bastante com esse pensamento, né? O pensamento da prevenção mais do que a cura, o tratamento pós-doença, né? Então, o quanto a gente poderia prevenir diversos males em nossa humanidade, né? E aí Joseph Pilates fala sobre isso. Joseph Pilates fala e tenta gritar para o mundo o quanto ele era um estudioso. Ele tinha dedicado grande parte da vida dele ao estudo científico do corpo e às aplicações na prática com relação às leis naturais de saúde, né? Então ele tentava incansavelmente falar sobre o seu método, sobre esse equilíbrio corpo-mente, sobre o quanto a verdade iria triunfar, sobre o quanto as escolas e as empresas e hospitais deveriam adotar o seu método como universais para que tudo isso fosse evitado, né? Então, assim, é muito bonita a insistência dele, a persistência dele. Ele fala algumas verdades, deixando claro que são suas opiniões, mas o quanto ele aplicou na prática consigo mesmo e com os seus alunos para que pudesse falar sobre isso, né? E aí ele fala bastante, ele fala algumas verdades como os médicos, os profissionais da saúde, os doutores, os cientistas, pessoas que deveriam estar gozando de um excelente estado de saúde física e mental, muitas vezes não estão com esse estado natural de saúde, né? Quando ele dizia que ia investigar, esses profissionais eram os que mais tinham problemas de saúde, por exemplo, e o quanto eles têm dificuldade de explicar o que seria um estado de saúde natural. Ele fala sobre os professores de nossas crianças, né? As professoras de nossas crianças, o quanto elas não gozam de um estado natural de saúde, num verdadeiro equilíbrio, e o quanto elas estariam inaptas para identificar hábitos incorretos e, no caso, danosos às nossas crianças, né? Então seriam incapazes de corrigi-los, por exemplo, os processos antinaturais, né? O quanto, inclusive, os treinadores dos nossos atletas, eles estão muitas vezes em desequilíbrio corpo, mente e espírito também, e o quanto eles não estariam dentro de seu perfeito estado de saúde para poder cuidar dos nossos atletas, né? Então ele fala muito sobre isso dentro do capítulo 1 do Sua Saúde, livro escrito por Joseph Pilates em 1934, e ele tenta deixar claro que ele escreve para que esse seu pensamento possa atingir a massa, né? Uma vez que muitas pessoas não o escutaram, né? Uma vez que ele incansavelmente tentava chegar às autoridades de saúde, às autoridades políticas, às autoridades, enfim, que comandavam o país em que ele vivia no momento, e ele não conseguia atingir a massa porque as pessoas não estavam preocupadas com essa prevenção, que é um ângulo que hoje se enxerga de uma forma maior, né? Hoje é mais fácil a gente pensar na prevenção do que só na cura. Hoje é mais fácil a gente compreender essa verdadeira preocupação entre o equilíbrio corpo, mente, espírito, nosso emocional, enfim. Então, ele falava também sobre o quanto uma das principais causas dos desequilíbrios e de maus hábitos nossos, inclusive e principalmente posturais, eles estariam nas mobílias e nos lugares que foram designados para um descanso físico e mental,
e o quanto eles não provocam verdadeiramente isso, né? Então ele fala de nossas camas, das nossas cadeiras, dos divãs, dos sofás, e o quanto eles não são criados e desenhados adequadamente para um verdadeiro conforto, para um verdadeiro descanso, né? Se esse for o propósito, e para que a gente possa manter um adequado hábito postural enquanto a gente está repousando nesses objetos, nessas mobílias. Então ele também foi um criador, para quem já me ouviu em outros vídeos, ele também foi um criador ávido de mobílias e diversas criações nas quais a gente vai estar falando sobre elas pouco a pouco e ao longo todo esse ciclo de vídeos, né? Então a preocupação dele era verdadeira com relação a isso, né? Ele queria verdadeiramente pregar esse equilíbrio corpo, mente e espírito através de todos os ângulos possíveis. E ele deixava claro, nesse capítulo tem uma frase dele que mexe muito comigo, onde ele joga pra gente a responsabilidade, como se fosse assim, todos que têm coragem moral, têm a dívida, uma dívida consigo mesmo e com a humanidade, de comprovar, né, de provar o meu método, de investigar os méritos por mim alegados para a contrologia, né? Então é um desafio quase, de uma dívida, né? Como se eu testei, eu investiguei, eu verifiquei, e eu preciso que você, no mínimo, tenha essa dívida, né? Essa dívida não é para mim, não é comigo, na verdade, é uma dívida com você mesmo, é uma dívida com a humanidade, de provar para poder difundir e mostrar para a humanidade os méritos desse método criado por mim. Então, essa é a mensagem de hoje, né? É uma mensagem que está lá, está no livro. Eu sempre recomendo a leitura do livro de Joseph Pilates. Ele é encontrado separadamente, o Your Health, separadamente do Return to Life, ou ele é encontrado também no Brasil com os dois juntos, né? A obra completa de Joseph Pilates. Então, é leitura para curiosos, para praticantes, para profissionais especialmente, para profissionais de outras áreas de saúde, para pessoas que praticam outras atividades físicas. É uma leitura muito interessante para você conhecer não só o que estava por trás da mente, dos pensamentos de Joseph Pilates, mas como você pode aplicar tudo isso dentro do seu dia a dia, tá certo? E principalmente pensando, estamos quase, né, a um século posteriormente aos seus escritos, e o quanto são válidos, né? Quanto são informações que são importantes da gente tê-las hoje em dia na nossa rotina, no nosso pensamento, na nossa forma de lidar com a vida, com o corpo, com a mente, com o nosso desequilíbrio, de que maneira a gente busca a prevenção e de que maneira a gente busca a nossa cura, né, a determinadas doenças, principalmente do século atual, tá certo? Então, se vocês gostam desse conteúdo, dá uma curtida, dá uma compartilhada com pessoas que vocês acham que sejam pessoas interessantes para escutar esse conteúdo, tá bom? Comenta alguma coisa aqui no vídeo para que a gente possa fazer essa interação. É uma interação muito gostosa, muito interessante para mim. E é isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro enorme no coração e até a próxima.